Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao seminário, o primeiro seminário sobre política e fé cristã. Estivemos ontem aqui dando a primeira parte, a primeira palestra deste seminário, e quem esteve ontem aqui aprendeu bastante coisa. Nosso foco nessa primeira palestra de ontem foi conscientizar o cristão da sua importância como ator social dentro de uma sociedade política e participativa. Despertar no cristão a vontade de ser um políticos, como dizia lá na antiga polis, dos gregos. Políticos eram aqueles que participavam das decisões da cidade. Não havia nada, um corpo profissional de políticos. Político simplesmente era o cidadão que habitava aquela cidade e que, por sua vez, exercia o seu direito de decidir o destino daquela cidade. Política é isso. Então nós falamos ontem no sentido amplo de política. Nós falamos um pouco só na política partidária. E justamente esse é o nosso objetivo. Trazer ao cristão evangélico essa noção de que política não é coisa do Estado apenas, é coisa do cidadão. E sendo o cristão cidadão do céu e também cidadão da terra, ele tem por obrigação participar da vida política da cidade e, por consequência, do país inteiro. Nós falamos ontem, então, sobre 3 categorias dentro da igreja, ou mesmo dentro da sociedade. Aqueles que são antipolíticos, os apolíticos e os que são alienados. O cristão alienado politicamente é aquele que não se envolve com política, ou acha que política é coisa mundana ou coisa do diabo. Nós quebramos esse paradigma ontem. Ontem mostramos que o cristão, ele não pode ser um alienado político. Até nós citamos ontem, colocamos a figurinha, a imagem dos 3 macaquinhos, que não vê, não fala e não ouve. Esse é o cristão alienado político. Ele não serve para nada, Ele não serve para nada na sociedade. Ele se fecha dentro de 4 paredes e vive o seu mundo particular. Mas é isso que a Bíblia fala para a gente ser ou agir dessa maneira? Não. Pelo menos o que eu sei da Bíblia Sagrada, o que eu compreendo como professor de teologia, a Bíblia Sagrada, ela nos fala para nós participarmos de todas as dimensões da vida humana, incluindo as dimensões da política. Então, nessa segunda palestra deste seminário, nós vamos focar, então, sobre o que a Bíblia diz sobre política. O que a Bíblia fala sobre política. O pastor que me antecedeu, o pastor titular da igreja aqui, ele falou sobre... Hoje temos menos contingente aqui do que ontem. Ontem nós tínhamos um pouco mais de contingente aqui, mas isso é natural. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus começou a explicar algumas coisas que as pessoas não estavam acostumadas, com a religião delas, porque os judeus sempre estavam acostumados com a pregação dos fariseus, e era aquela pregação tradicional. E Jesus chega com uma nova mensagem, e isso espantou as pessoas. E no capítulo 6 ali, o apóstolo João, ele registra uma coisa interessante. Olha, muitos discípulos começaram a abandonar Jesus. E ele registra o seguinte texto. Muitos diziam, duro é este discurso, quem poderá suportá-lo, Aí Jesus responde, vocês se escandalizaram? Porque isso é normal, Quando a pessoa, ela sempre vem no ensinamento de que política e religião não se mistura, anos e anos aprendendo isso dentro da igreja, é normal ela ser impactada. E muitos então ficaram um pouco milindrados, talvez não apareceram. Isso é muito natural, isso faz parte do processo político, essa decisão de pensamentos. Isso faz parte do processo político, faz parte da democracia, isso é muito natural. E eu louvo a Deus por isso. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre o que a Bíblia diz sobre política. Vamos começar então pelo princípio, Logo já pela criação do ser humano. Aqui nós temos aí uma bela imagem, famosíssima, lá da Capela Sistina, em Roma. Miguel Ângelo então pintou essa imagem bem no teto da igreja e é muito famosa. Mostra ali o significado, ou a representação da criação, Deus e Adão. Então representa ali a criação. E é interessante a gente observar porque na criação do homem, Deus não cria apenas uma alma, Deus não cria apenas um espírito, Deus cria um conjunto.
o que a gente chama de holístico. O homem é um ser holístico. Ele não é uma alma apenas. Ele não é um espírito, ou ele não é só um corpo. Ele é um ser holístico, ou seja, ele é um todo. E Deus criou esse todo humano. E nós vamos ver as implicações disso para o nosso seminário, né? E falando nisso, como Deus criou o ser humano holisticamente, lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele faz uma divisão, ele mostra algum desses elementos do qual o homem é constituído, mostra a antropologia bíblica do homem, né? Então nós temos ali em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando que o homem é um espírito. Sim, essa dimensão espiritual do homem faz com que ele tenha contato diretamente com Deus através do seu espírito. O homem também, segundo elemento que Paulo coloca ali em Tessalonicenses, ele é uma alma também. A alma diz respeito a toda a dimensão psicossocial, psicoemocional do ser humano. O homem ele tem uma vontade, ele tem um raciocínio e ele tem emoções. Todas essas categorias fazem parte do conjunto chamado alma. Então a alma que trabalha com isso, as nossas emoções, o nosso raciocínio, a nossa vontade. E por último aí Deus também criou o corpo do homem. O homem não é um ser apenas espiritual, ele é um ser físico, material. Ele foi projetado por Deus para viver em uma terra, em uma dimensão física e material. Então está aí o ser humano completo. Muitas pessoas dão, como nós falamos ontem, aquela dicotomia entre espírito e matéria. Nós vimos ontem que aquilo lá não é bíblico e não é evangélico aquilo lá. Irmão, por gentileza, deixa a luz, por gentileza. E não é evangélico aquilo lá. Aquilo vem de uma concepção errada de uma seita, aliás, de duas seitas, dos maniqueus, dos maniqueístas e dos gnósticos. Essa separação entre matéria e espírito aí, dando valor mais ao espírito do que ao corpo. Então Deus aqui, quando Ele cria o homem, Ele cria primeiro, olha que coisa interessante, primeiro Deus cria o corpo. Lá em Gênesis está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Aí depois que Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E nesse fôlego de vida também vai aquela partícula chamada espírito. Vai dentro do ser humano também e torna o homem um homem completo. Aqui o apóstolo Paulo inverte, Primeiro ele fala do espírito, segundo a alma e por último o corpo. Há alguma contradição? Não, nenhuma contradição. Está de acordo com o que nós estamos falando, que a Bíblia ela dá valor nos três elementos do ser humano. Apesar de algumas mentalidades evangélicas dar valor apenas à alma ou ao espírito e deixar o corpo de lado. A Bíblia não faz isso. Nós vimos ontem que Deus ressuscitará o nosso corpo. Tal é o valor que Deus dá na parte material do ser humano. E dentro dessa concepção de espírito, alma e corpo, nós vamos trabalhar aqui com o corpo, porque é a dimensão no qual nós estamos inseridos nessa terra, Então nós temos o homem inserido numa terra física, material. Então esse homem ele tem algumas esferas dentro dessa dimensão física. O homem, ele é um ser religioso, ou como os teólogos chamam, homos religiosos, É um ser religioso, ele é exclusivamente religioso. Segundo a antropologia clássica, não há nenhum povo na terra que não adore um Deus. Todos têm essa dimensão religiosa em todos os povos, em todas as partes da terra. Aonde a antropologia conseguiu chegar com suas pesquisas, eles conseguiram verificar que todos os povos, tribos e etnias sempre têm um Deus que eles adoram, se curvam e homenageiam esse Deus aí. Esse Deus, ele não necessariamente é um ser que criou os céus e a terra. Pode ser talvez uma árvore, o sol, o rio, como eram os antigos egípcios, Mas tem uma dimensão de adoração religiosa no ser humano, e isso é muito importante. Só que o homem, ele não para aí, ele não é apenas um ser religioso. O homem também é um ser social. Quando Deus criou Adão e Eva, e Deus percebeu que Adão estava um pouco sozinho, aí Deus falou: olha, far-lhe-ei uma adjutora para que esteja com ele. Olha que coisa interessante. Então o ser humano, ele tem uma necessidade de ser social. Aristóteles já falava, o homem
é um animal social. Não gosto de usar esse nome animal, prefiro o nome ser, né? Então o homem é um ser social, ele não vive sozinho. É uma anomalia o homem viver sozinho, ele tem que viver em comunidade, em sociedade. Isso é o natural e foi para isso que Deus criou o ser humano. Ele é um homem social, se relaciona com o seu próximo, com um outro agente social. O homem também, partindo dessa dimensão social, ele é um ser cultural também. A partir do momento que eu relaciono com outro ser humano, eu produzo conhecimento. Esse conhecimento, ele vai ser transvestido em culturas. Por exemplo, uma das diferenças entre o homem e o animal é justamente essa dimensão cultural do ser humano. Porque o animal, quando ele sente frio, os meus alunos de teologia, eles sabem muito bem disso, nós já falamos isso em aulas passadas de teologia, né? E quando o animal sente frio, ele desenvolve o que? Os pelos, né? Aquela proteção dele. A proteção para o frio são os pelos. E de geração em geração, esse animal, ele sempre vai desenvolver o mesmo tipo de pelo. Por quê? A defesa dele contra as intempéries da natureza é desenvolver aquele instrumento que vai protegê-lo dessas agressões naturais. O ser humano é o contrário. O ser humano, para se proteger do frio, contra a agressão do meio ambiente, o que ele faz? Ele desenvolve roupas, casacos. Só que há uma coisa interessante, esses casacos não são apenas para proteger do frio, é cultura também. Por quê? Um ser humano desenvolve um casaco de uma cor vermelha, amarela, preta, de diversos modelos. Olha que interessante, ele não se contenta apenas em proteger do frio, ele quer projetar a arte nessa produção cultural dele. Ele projeta então a sua vida cultural. Ele é diferente dos animais nesse sentido, tá? Então dentro dessa vida social o ser humano desenvolve cultura. E por último aí nós temos a esfera política, né? Relacionando essas três esferas aqui, nós temos a esfera política. Porque a partir do momento que o homem se relaciona com outro homem, ele está fazendo política. E aí que erram muitas pessoas quando condenam a política em si. Política em si, muitas pessoas pensam que política é só política partidária, eleitoral. Não tem nada a ver. Política a gente faz todos os dias, como eu falei ontem. Na sua casa você faz política. Sabe quando você se aconselha com a sua esposa para tomar decisões sobre a direção da sua casa? Você está fazendo política. Isso é política. Quando um grupo de trabalhadores se reúne e vão até o gerente ou ao próprio diretor da empresa para reivindicar novos salários, eles estão fazendo ali uma ação política. Quando o pastor reúne para decidir se ele vai construir uma galeria na igreja ou se ele vai enviar missionários com esse dinheiro, como ele vai administrar esse dinheiro, ele senta com o tesoureiro, senta com o pastor presidente e ali o que eles estão fazendo? Política. Isso é política. Então a nossa vida é inteiramente política. Você não tem como você escapar disso. Agora, existe uma diferença, como nós falamos ontem, a política no sentido amplo e a política partidária, que é uma das dimensões políticas. Então o ser humano, ele é eminentemente político desde que ele é um animal, ou ele é um ser social. A partir do momento que Deus criou uma sociedade, a política já estava inserida aí no meio. Então não tem como você fugir e falar, olha, eu não gosto de política, eu não me relaciono com política, né? Não tem como você fugir disso. Você é um ser político sem saber, queira ou não, você é um ser político, goste ou não disso. Muito bem, aí nós encontramos as primeiras concepções políticas, né? Aí você vê uma representação de Adão e Eva, e inclusive uma representação etnocêntrica, né? É bem europeia, uma Eva loura, né? Possivelmente de olhos azuis, não é verdade? Então, consequentemente, ele foi pintado por europeus, né? Lembramos daqueles quadros de Jesus, né? O Jesus loiro de olho azul, totalmente fora da realidade, né? Geográfica, histórica ali de Israel no primeiro século. Mas enfim, nós temos aí uma representação de Adão e Eva. Isso aí nos remete ao quê? Ao Éden, ao paraíso, quando Deus deu algumas ordens a Adão e Eva. Vamos ver quais são essas ordens aí. Primeiro, Deus colocou Adão e Eva, os representantes dessa humanidade, criada recentemente, como mordomos de Deus ali, e o homem e a sua descendência como mordomo de Deus nessa terra do qual Deus colocou o ser humano para morar. E Deus disse lá no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, olha o que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre
Essa frase, essa expressão, domine ele sobre, é uma expressão política. Isso trabalha com poder, com dominação. E o poder e dominação é uma das esferas da política. Quem estuda ciência política, né? Eu tive várias aulas na minha pós-graduação sobre essa questão do poder e política. Você percebe rapidamente que Deus está falando aqui é para o homem trabalhar e dominar, administrar essa terra. Ou seja, é um exercício político. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arraste sobre a terra, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre tudo. Dominação, poder no sentido de exercer uma dominação sobre outras pessoas, tem a ver com o campo político. Então o que Deus estava falando para o homem ali é: faça política. Só que quando a gente ouve essa expressão, faça política, ela soa um pouco mal aos nossos ouvidos. Sabe por quê? Por causa daqueles estereótipos que nós vimos ontem, né? Que a pessoa, quando ela ouve a palavra política, ela já liga a política com eleição, com partidarismo, com corrupção. Todas essas palavras vêm à mente quando ela ouve a palavra política. E a política não tem nada a ver com isso, né? A política em si não tem nada a ver com isso. Isso é uma das dimensões da política, como nós já falamos. Então o que Deus está falando aqui para o homem é justamente isso aí. Olha, trabalhe politicamente nessa terra, dominai, administrai essa terra, que você vai ser como Deus aqui nessa terra, administrando isso aqui, colocando leis. Tanto é que uma das primeiras tarefas que Deus colocou para o homem: olha, coloque nome nos animais. Coloque nome nos animais. Né? E Eva foi ali a sua adjuntora para trabalhar essa terra. Né? Depois nós sabemos de todas as consequências do pecado e o que o pecado trouxe ao ser humano. Né? Muito bem, ali está em Gênesis, né? 1, 26, 29. Pulando um pouquinho para Gênesis, adiantando o livro de Gênesis, nós vamos encontrar os regimes políticos pelos quais o povo de Israel passou durante toda a sua história. Nós temos 5 regimes políticos pelos quais Israel passou. O primeiro é o patriarcalismo, representado aí pela figura máxima de Abraão. Então esse primeiro regime político era um regime patriarcal, ou seja, da tribo, daquela família única, no qual o patriarca dominava tudo. Ele que ditava as leis, era ele que governava, ele que administrava, ele que tomava conta do dinheiro, ele que punia. Enfim, o patriarcalismo é isso. É um governante único, principalmente o pai de família, aquele pai, o mais velho, o ancião, não é verdade? Então ali nós temos a figura máxima ali, quando a gente abre em Gênesis, a partir do capítulo 12 ali de Gênesis, e vê a vida de Abraão. Depois nós temos os 12 patriarcas de Israel, José, Jacó, enfim, todos ali representando a era do patriarcalismo. É um regime político. Depois nós tivemos, com a vinda de Moisés, com a libertação do povo de Israel do Egito, um outro regime político. Deixou de ser patriarcal, porque Israel não era meramente uma família agora, se tinha se tornado um grande povo e uma nação. Um grande povo, tanto é que Faraó ficou ali amedrontado: olha, se esse povo se rebelar contra nós, nós não vamos conseguir segurá-los. E aí colocou o serviço em cima do povo, trabalho em cima de trabalho. Não havia descanso no Egito. No Egito não havia descanso. Israel trabalhava de segunda a segunda, não havia nenhum descanso em Israel. Tanto é assim que depois, quando Deus manda o povo entrar na terra prometida, Deus dá um dia de descanso para o povo, que é o sábado judaico, não é verdade? Então a teocracia é um outro regime. Deus estava formando então ali uma nação. Ora, para haver uma nação, e todos nós sabemos isso, que conhecemos pelo menos o basilar aí de ciência política, para haver uma nação tem que haver uma constituição. Para você ter um país tem que ter uma constituição. E qual era essa constituição? As leis que Deus deu para Moisés, representada especificamente ali nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas de pedra. Então Deus deu uma constituição, uma carta magna para Israel reger toda a sua vida civil, social, cultural, religiosa, enfim, toda a sua vida. Então nos 10 mandamentos e depois nas leis que foram escritas nos livros,
está todo o regimento de Israel, os seus direitos e deveres como cidadão daquele país agora, aquele novo país chamado Israel, né, que tinha acabado de entrar na terra prometida. Então Deus fala: olha, vocês vão se portar dessa maneira na sua vida civil, na sua vida religiosa. Deus deu algumas regras para os escravos, para a escravatura. Olha, vocês não vão fazer como as nações vizinhas, a política que é praticada nas nações vizinhas, não. A cada 50 anos vocês vão libertar os seus escravos. No pobre, vocês têm que ajudar o pobre da terra. E deu várias e várias leis, leis dietéticas, leis culturais, leis religiosas, enfim, vários tipos de leis. Então Deus começou a criar ali um povo através de uma constituição, no caso ali, as leis que Deus deu para Israel. Então Israel passou por esse regime político chamado teocracia, ou seja, o governo vinha diretamente de Deus. Isso começou a mudar no final ali da gestão do profeta Samuel, né? O povo então se rebela e pede um rei para Deus, ou para o profeta, né? Olha, nós queremos um rei, porque todas as nações ao redor têm um rei, só Israel que não tem rei. Então Deus, o profeta Samuel leva isso perante o Senhor, e Deus dá a resposta para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você ou esse regime teocrático, estão rejeitando a mim, mas não se preocupe, eu vou dar o que eles querem, tá? Só que avisa o povo: vocês vão sair de um regime teocrático e vão entrar num regime de monarquia. É bem diferente. O regime de monarquia, vocês vão ter que sustentar a casa do rei. O rei vai cobrar tributos de vocês, porque na teocracia não existia tributos. O tributo aparece com a monarquia, ou seja, os impostos, né? E toda aquela burocracia real tinha que ser sustentada pelo povo. Aí acontece uma coisa interessante, né? A monarquia é representada pela figura máxima aí do rei Davi, né? O rei Davi é a figura máxima da monarquia de Israel. Agora, aconteceu uma coisa interessante. Durante o governo de Saul, Davi e até Salomão, o negócio foi bom, né? Os reis, esses 3 reis, tirando Saul um pouquinho, no final da sua vida ali ele se desviou, mas durante a maioria da sua carreira política ele foi um bom rei para Israel, né? Davi também foi um bom rei. Depois Salomão enriqueceu Israel, fez paz com todos, né? Davi reconquistou terras que haviam sido perdidas, né? Fez alianças políticas. No final da carreira de Salomão, a Bíblia nos diz que ele se desvia dos caminhos do Senhor por causa de algumas alianças políticas que ele havia praticado com os reis, né? Cada vez que você fazia uma aliança política com o seu vizinho, era costume naquela época do vizinho dar sua filha em casamento. E com isso, Salomão conseguiu várias concubinas e esposas também. E essas esposas fizeram ele desviar o seu coração da lei do Senhor. No final de tudo ali, quando Salomão morre, o seu reino é dividido em 2, segundo uma profecia que foi determinada ali. O reino foi dividido em 2: o reino do norte e o reino do sul, Jeroboão e Roboão, né, os 2 filhos ali de Salomão. E aí começou a decadência política da monarquia, e ali começou uma decadência do povo de Israel. Aquele povo de Israel não era mais um povo uno, agora eram 2 nações guerreando religiosamente e politicamente uma contra a outra. O reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte ficou apelidado de Israel. 10 tribos se juntaram ao reino do norte e Judá ficou no reino do sul, né? Aí aconteceu uma coisa interessante. O reino do sul, a capital era Jerusalém, e havia uma ordem lá de trás dos outros reis, né, de Davi, Salomão e mesmo Saul e também lá Moisés, que o povo tinha que adorar exclusivamente em Jerusalém, no templo que Salomão tinha construído. Mas veja bem, essa questão da adoração, ela tem relações políticas. Por quê? O povo não ia apenas adorar no templo, ele tinha que pagar tributos a esse templo também. E o povo, saindo das suas diversas tribos, indo até Jerusalém adorar no templo, ele estava reconhecendo a soberania da dinastia do rei Davi. O que aconteceu? O reino do norte falou: vocês não vão subir para adorar em Jerusalém não, porque se eles subirem para adorar em Jerusalém, o que vai acontecer? Eu vou perder poder político aqui, eu vou perder poder, e todo mundo vai se juntar ao reino do sul, e eu vou ficar sozinho. O que ele fez? Criou uma religião própria em Israel ali, né? Separou alguns homens que não eram da tribo de Levi,
colocou esses homens como sacerdotes, fez bezerros de ouro e falou: olha, esse Israel, são os seus deuses que te tiraram do Egito. E ali criou uma nova religião, uma religião que competia com o Reino do Sul, né? Política, irmãos, política. Se a gente não entender esse pano de fundo daquela época bíblica, a gente não vai entender o objetivo dos livros, do livro de Samuel, o livro de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, né? Mesmo o livro dos juízes. Você só entende esses livros quando você compreende esse pano de fundo histórico e político da época. E então Israel aí passou pela monarquia. Israel também passou, na época de Jesus, saiu da monarquia e entrou na aristocracia. Quando a gente entra no primeiro século, o século do Novo Testamento, nós percebemos que não há mais reis. Quando Israel foi cativo para a Babilônia, acabou a época dos reis. Você vai constatar isso no livro de Jeremias. Jeremias profetiza então contra os reis de Israel e fala: olha, vocês serão levados cativos para a Babilônia. Dito e feito, passaram 70 anos cativos. Após 70 anos, o profeta Daniel entendeu pelas profecias de Jeremias que estava findando o tempo. E ali depois Deus usa outros homens que também trabalhavam na corte ali, daqueles governantes que haviam conquistado Babilônia, né? O rei Dario, depois Ciro, né? E Deus levanta Neemias, levanta outros homens para reconstruir Israel. Depois dessa reconstrução não houve mais rei. A gente chega no Novo Testamento com um tipo de governo estranho, chamado de aristocracia. O que é aristocracia? É o governo de um grupo. E é quando um grupo domina. Isso é chamado de aristocracia. Qual era esse grupo? O Sinédrio. O Sinédrio encabeçado pelo sumo sacerdote. Era o que governava Israel nessa época. E havia aliança política entre ele e César. Depois disso, nós temos aí, agora recentemente, né, contemporaneamente, um outro regime em Israel, que é a democracia. Aliás, Israel é o único país do Oriente Médio que é verdadeiramente democrático, tá? O único ali que realmente exerce a democracia. Nós podemos contestar Israel, fazer objeções sobre diversas coisas, mas ali realmente há uma democracia. Então, Israel passou por esses diversos períodos. E aí nós temos, né, a teocracia, nós já falamos, quando Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Aí o povo ao pé do monte Sinai, recebendo essas revelações de Deus e toda essa lei. Esse povo aqui ainda não era uma nação. Quando Deus chama Moisés para falar com ele, Deus faz a seguinte proposta para o povo de Israel: olha, eu quero fazer uma aliança com o povo. Se o povo me aceitar como Deus, eu vou aceitá-los como meu povo, e eles serão um tesouro particular meu, diferente de todas as outras nações. Muito bem, fizeram uma aliança entre Deus e o povo, e ali nasceu a nação de Israel politicamente dentro de uma teocracia. Aí nós passamos para a monarquia, como nós já falamos, explicamos um pouquinho resumidamente a história dessa monarquia, a sua decadência. E aí vamos retomar um pouquinho onde nós paramos sobre Roboão e Jeroboão. Depois que Roboão e Jeroboão morreram, vieram outros reis, seus filhos, porque era uma dinastia, né? O filho toma o lugar do pai no trono do reino. E ali, a Bíblia diz, ela usa uma expressão muito interessante: e eles fizeram o que era horrível ou mal aos olhos do Senhor. Foi cada dinastia, cada geração que passava, um era pior do que a outra. E isso tem consequências políticas. O povo estava sendo oprimido pelo regime monárquico, e eles começam a clamar a Deus. Nesse clamor a Deus do povo, dentro do regime monárquico, político-monárquico, Deus então levanta uma coisa que até então era desconhecida entre o povo de Israel: os profetas. Mas existiu profetas antes lá, Moisés também é chamado de profeta? Sim, mas não o que a gente chama de profetismo. Em teologia, o que a gente chama de profetismo são um ministério de profetas, que vai aparecer aquele monte de profetas nos dois reinos, no reino do sul e no reino do norte. Isaías, Jeremias, Obadias, Naum, Joel, Miqueias, Zacarias, todos esses profetas que começam a aparecer de geração em geração, vários profetas. Agora, uma coisa interessante: por que nasce o profetismo em Israel? O profetismo nasce justamente por causa da monarquia, por causa do governo político da monarquia. É por isso que nascem os profetas em Israel. Sabe por quê? Porque os reis estavam oprimindo o povo. Havia injustiça social.
Os direitos humanos, eu não quero ser anacrônico, né? Porque a gente fala hoje em direitos humanos. Naquela época não existia essa noção de direitos humanos. Mas se nós formos aplicar os direitos humanos naquela época, nós viríamos que os direitos humanos estavam sendo violados todos os dias. As pessoas tinham balanças enganosas, ou seja, a economia era fraudulenta. O rei só queria saber de sustentar a opulência da realeza, né? E oprimia com taxas e impostos pesadíssimos o povo. E o povo começou a clamar a Deus. Então surge o profetismo, surgem os profetas, justamente como, não apenas para predizer que eles estavam se desviando dos caminhos do Senhor, mas para consertar a política que estava sendo feita em Israel. E aí nós temos vários, que eu separei vários profetas aqui, e alguns versículos que mostram essa contestação, essa crítica social e política que os profetas faziam para a política do reino, tanto em Israel como em Judá. E aí eu peguei um fragmento desse livro do Pinsky, Jaime Pinsky, que é um dos historiadores, esse livro chamado A História da Cidadania. É um livro muito interessante, que ele vai mostrar como que começou a cidadania. E ele vai buscar isso, sabe aonde? Começando nos profetas de Israel. Nesses profetas que nós estamos falando aqui. E olha o que ele diz aqui, quando ele vai mencionar os profetas de Israel. Esse homem não é evangélico, gente, tá? Não é evangélico, é um historiador secular. Mas olha que interessante a pesquisa que ele fez. E quando ele chega nos profetas, ele encontra os profetas como críticos sociais daquela época. Ele diz assim, olha: a doutrina dos chamados profetas sociais estabelece os fundamentos do monoteísmo ético, que é, por sua vez, a base das grandes religiões ocidentais. E se constitui provavelmente na primeira expressão documentada e politicamente relevante do que poderíamos chamar de pré-história da cidadania. Então, essa noção de cidadania que nós temos hoje, que muita gente acredita que começou com o iluminismo, né? Na verdade, esse escritor aqui coloca muito antes, começando com os profetas de Israel. Sabe por quê? Porque eles chegavam para a realeza e falavam: olha, vocês estão praticando uma política errada, vocês estão cometendo injustiça social, vocês estão oprimindo a viúva e o pobre, os órfãos, vocês estão preocupados mais com a realeza, com o palácio, com o ouro, com a prata, do que com o pobre, com o pobre. E isso será cobrado de vocês. Aí eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 1, versículo 15 e 17, que vai refletir um pouquinho essa questão aí. Isaías capítulo 1, versículo 15. Lembrando que Isaías, ele era um estadista, viu? Isaías, ele não era um profeta como Amós, que era boiadeiro, era um homem do povão. Isaías, pelo contrário, ele era um intelectual, e ele morava nos palácios do rei. E ele sabia o que estava acontecendo ali. E de repente ele tem um encontro com Deus, e a sua vida e o seu ministério é radicalmente modificado. E a partir desse momento ele começa então a criticar a política do reino. Olha o que ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 1. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multiplicais as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Tudo isso estava sendo menosprezado pela política real. E Isaías então ele aponta o dedo e fala assim: olha, as injustiças sociais estão começando no reino. O que está acontecendo com essa política? Ela não está sendo baseada nas leis de Deus. Aí nós vamos depois para Amós. Vamos adiantar um pouquinho, vamos lá para Amós. Vamos ver o que Amós fala. Amós é mais truculento ainda do que Isaías. Isaías ainda ele tinha uma erudição, né? Mas Amós ele vai direto ao assunto. E olha o que diz Amós no capítulo 3, no versículo 9 ao 5. Fazei ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. E dizei: ajuntai sobre os montes Samaria e vede que grande alvoroço. Amós 5,11, tá? Ele diz assim: portanto, visto que pisais o pobre, o pobre estava sendo oprimido, o pobre estava cada vez mais pobre. No regime político da teocracia, não existia classe social. Quando entrou a monarquia, começou a classe social, né? Poucos com muito e muitos sem nada.
E nisso os profetas começam a apontar um dedo na política errada que os reis estavam fazendo. E ele prossegue: edificaste casas de pedras lavradas, ou seja, grandes mansões, né? Mas nelas não habitais. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Viria um julgamento de Deus sobre aquela política maldosa, criminosa que estava sendo praticada ali. Aí nós vamos para Miqueias, capítulo 3, versículo 9 e 11, né? Miqueias 3, 9 ao 11. Olha o que Miqueias diz: ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó. Então está falando para quem? Para os governantes. Estava profetizando e criticando os governantes. E príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Opa, estamos falando de leis aqui, estamos falando de direito. Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Tem alguma relação com a nossa época isso aí, será? E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Coisa tremenda, irmãos. Então Miqueias aponta assim: olha, vocês estão enganados, o juízo de Deus virá sobre vocês. Vocês se apartaram da lei do Senhor, a política de vocês é corrupta, é corrompida. Vocês estão oprimindo o pobre, desalojando as viúvas e estão dando amparo aos órfãos. Ou seja, violação dos direitos humanos, injustiça social, cargas altíssimas de tributos para sustentar uma realeza cada vez mais pesada para o povo. Será que a época desses profetas aqui diz alguma coisa com a nossa época, irmãos? Eu quero falar para você, a igreja ela foi chamada para ser um profeta nos tempos finais, mas não só um profeta para falar do pecado do povo, porque existem dois tipos de pecado: o pecado espiritual e o pecado social. Cada vez que uma pessoa é oprimida socialmente na sociedade, desagrada aos olhos de Deus. E se a igreja se calar, Deus pode usar até incrédulos para começar a fazer as críticas sociais que esses profetas fizeram nessa época. E o grande problema, né, infelizmente, é que a igreja tem se calado. Por quê? Porque nós vimos ontem a mentalidade que foi criada dentro da igreja. Nós vimos os elementos que criaram essa mentalidade de separar religião, de separar fé e política. E isso está tendo consequências para nós hoje. Então a igreja ela tem que novamente retomar a sua dimensão profética social, que os profetas do Antigo Testamento fizeram. Vamos ainda em Abacuque 1, 3 e 4. Abacuque capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz Abacuque: por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim. Ou seja, violência, constantemente Israel, né? Banditismo, roubos. Havendo também quem suscita e contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa. Olha aqui, gente. A gente vê direto isso no Brasil, não é verdade? A lei se afrouxando. Eu estou falando da nossa Constituição mesmo. Estou falando da nossa Constituição. Lá na Constituição está garantido o nosso sustento do dia a dia. Está lá na Constituição que o ser humano, o brasileiro, ele tem direito a várias coisas, inclusive um salário digno para ser sustentado. Agora eu pergunto: um salário de R$600 é digno para uma pessoa ser sustentada? O que você consegue comprar com R$600 hoje em dia? Está na Constituição, mas essa não é a realidade que nós vivemos hoje em dia. Carlinhos Cachoeira, onde rouba milhões. Foi feita uma pesquisa em 2004 que só de prejuízo para os cofres públicos em corrupção foi mais de 200 bilhões de reais. Mais de 200 bilhões aos cofres públicos. Fizeram uma pesquisa em todas as prefeituras do Brasil. 80% dela tinha fraudes graves. E em todas elas tinha algum tipo de erro, algum tipo de fraude, leve ou pesada. Será que a gente melhorou desde a época desses profetas? Não, irmãos. O problema é que a igreja hoje se fechou dentro de 4 paredes e ela não exerce o seu direito de cidadão. Ou o crente exerce o seu direito de cidadão e ergue a sua voz profeticamente para apontar o erro dos nossos governantes. E Abacuque, ele diz, né? Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça, nunca se manifesta a justiça. A gente vê as leis aí constantemente, pessoas embriagadas,
pegam seus carros possantes e matam pessoas de classe inferior, e nada acontece, porque ele tem dinheiro. A lei e a justiça nunca se manifestam, né? Por isso que as pessoas deixaram de lado a política. Mas aí que está o erro. Aí que a gente tem que engajar mais politicamente. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Justiça distorcida. Eu não preciso ficar dando exemplos aqui, porque vocês constantemente estão observando isso nos jornais, nos programas, constantemente, no dia a dia você vê isso, né? Corrupções, violência, né? Interesses particulares roubando o dinheiro público. Direto a gente vê isso, e era o que estava acontecendo na época aqui. E os profetas, eles não se fecharam. Olha, eu vou ficar dentro do templo e eu vou só adorar o Senhor e ficar orando, porque Deus vai se manifestar de alguma maneira. Não, eles foram para a rua. Ó, você está errado, rei, profeta, sacerdote, vocês estão errados quando vocês oprimem o pobre e a viúva. Vocês estão fazendo uma política errada. Eles foram para a rua. E a igreja não pode ficar dentro de 4 paredes. Aí nós temos Malaquias também, né? Malaquias, não poderia deixar de ler o último profeta aí, Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 5, olha o que Malaquias diz: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, roubam o salário do povo, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e o que perverte o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, está aqui bem claro, né? Eu poderia citar outros profetas, mais versículos, mas esses aqui bastam para exemplificar que os profetas, eles nascem como contestadores do poder político da monarquia. O profeta não mexia só com questões espirituais, ele ia para a rua e contestava politicamente a política que era exercida pela monarquia, tá? Vamos então ver mais algumas coisas aqui. Agora, uma outra fase de Pinsky aí para fechar essa questão da monarquia em Israel. Olha, ele diz assim: esses reacionários, esses profetas que tomaram a bandeira nostálgica das mãos da população mais pobre, foram principalmente grandes revolucionários. Na crítica moral e ética ao presente, criam um novo modelo do que seria uma sociedade justa. Amós, principalmente, ousou fazer ouvir bem alto o retrato de uma sociedade injusta. Mais que isso, e nisso consistiu seu caráter revolucionário, teve a coragem de dizer quais os caminhos que a sociedade deveria tomar para superar a injustiça e criar uma sociedade de pessoas com direitos individuais e sociais. Tá? Então, essa é a leitura que ele faz dos profetas de Israel como aqueles que começaram a cidadania, os primeiros, né? Contestando os direitos da monarquia. E aí nós temos, para quem não gosta de política, né, deveria ler um pouquinho a Bíblia, né, não é verdade? Porque nós encontramos pelo menos 2 personagens que foram grandes políticos na história bíblica. O primeiro aí, no Egito, José. Se você ler a história de José, você vai ver que ele foi um grande político. E ele livrou a cara do faraó naquela época de escassez, de seca, né? Então Deus deu graça para ele, sonhos, dons espirituais para ele, para alertar o faraó: olha, vai vir uma seca terrível, então o senhor vai fazer isso. Decisões políticas. Política. Crua, nua e crua. Política nua e crua. Mas ele era um profeta de Deus. E por isso Deus abençoou a nação. Daniel, agora nós vamos lá para a Babilônia, né? Daniel foi colocado como um dos governadores ali, com grande prestígio político, e ajudou muito aquela nação, não é verdade? Políticos e profetas, tem como unir fé e política? Lógico que tem. Um crente verdadeiramente convertido, que nasceu de novo dentro do Congresso Nacional, ele é uma voz de Deus ali dentro, e Deus abençoa tudo que ele faz, os seus projetos políticos se concretizam e são abençoados. Logicamente isso não é feito assim num passe de mágica, tem todo um processo democrático para ser vencido, né, ou para ser demandado ali, mas ele está ali, é uma voz de Deus. O problema é que a igreja deixou a política na mão dos ímpios.
Deixou a política na mão dos ímpios. E agora a gente se tranca dentro de 4 paredes, ficamos apontando o dedo. Olha, tá vendo? Essa lei de homossexual aqui, isso vai atingir, isso é contra a lei de Deus. Tá vendo a lei do aborto, a lei das palmadas, que não pode mais bater nos filhos agora, corrigir os filhos com uma varinha, tá aqui indo contra a lei de Deus. Mas a igreja deixou isso acontecer. A igreja permitiu isso. Aí nós temos, entrando no Novo Testamento, continuando em Israel, nós temos a articulação entre fé e política na história da igreja. Para quem não sabe, que é desconhecedor da história da igreja, a igreja falou muito sobre política. Aí nós temos uma charge, né? Pastor, o conselho indicou o senhor para o paredão. Isso é mais coisa de presbiteriano, né? De conselho, né? Mas a igreja é uma organização política. Tá? E nós temos uma frase muito interessante do De Palmer aqui, que é um teólogo assembleiano. Ele tem um livro publicado pela CPAD, chamado A História do Pensamento Cristão. Tá? E ele diz uma coisa interessante, numa das partes desse livro dele. Uma igreja é uma organização política desde o dia em que nasceu. Por quê? A gente pode observar vários elementos encontrados na vida política que faz parte do dia a dia da igreja. Por exemplo, tomadas de decisões, votação. Talvez em algumas igrejas não existe a questão da votação, mas em outras existe. Votar para que o pastor seja eleito, né? Olha, eu quero aquele pastor e não esse. Questão política, meu filho. Questão política. Regras, estatutos, leis da igreja, né? Os estatutos que fazem parte da igreja. Olha, você tem que ser assim, não pode ser assim. É assim que você vai andar dentro da igreja. Política, Constituição, administração dos recursos da igreja. Olha, o pastor vai investir agora em construção e vai deixar missões um pouquinho parado. Ou vai investir em missões e deixar as construções paradas. O que é isso? Decisões políticas. Projetos, instância jurídica. A igreja tem uma instância jurídica. Aquele que não anda corretamente, está escrito em Mateus, você tem que levar essa pessoa perante a igreja. E a igreja vai decidir o que vai fazer com ela. Instância jurídica, que faz parte da nossa estrutura política do Brasil. Debates e controvérsias, né? É só você abrir a carta de 1 Coríntios, Paulo falando, né? Ali havia vários grupinhos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Por que houve esses grupinhos? Porque cada um tinha um pensamento, né? E isso existe dentro da igreja, em maior ou menor grau, mas existe. Eu não necessariamente tenho que pensar como você. E muitas pessoas que estão dentro da igreja também pensam como eu penso. E outras também pensam como o outro pensa. E ali nós temos vários grupos. Isso não fala sobre partidos? Debates e controvérsias dentro da igreja, facções, partidos. Meu irmão, a igreja é eminentemente política. É por ignorância do evangelho, que não conhece essas coisas, que ele acha que política e fé cristã não se relacionam. Ele está dentro de uma organização política, a igreja. A política à luz do evangelho. Mas, irmão, você vai chegar ao ponto de falar que Jesus fazia política? Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que as ações e as pregações de Jesus tinham implicações políticas, sim. Tá? Aí você vê um quadro muito interessante, essa gravura aí, né? Mostrando Jesus, o ministério de Cristo, né? Curando um enfermo ali, um cego. Possivelmente aquela passagem lá que fala do cego ali de Jericó, né? Então você vê as pessoas se ajuntando próximo a Jesus Cristo, pessoas humildes, né? Uma coisa interessante, irmãos, quando a gente olha para os evangelhos, Jesus vai procurar os necessitados, Jesus vai procurar os oprimidos, Jesus vai procurar as minorias sociais, principalmente no evangelho de Lucas, que é o evangelho que mostra muito bem isso, né? Jesus procura direto as minorias. As mulheres eram minoria, eram desprezadas no primeiro século, e Jesus vai atrás dele, dá grande valor para as mulheres. Se a mulher tem alguma coisa hoje conquistada, é devido ao cristianismo, não devido ao feminismo político que foi implantado no século XIX, ou começo do século XX ali. Nada disso, é devido ao cristianismo. O cristianismo deu um novo valor à figura feminina. E Jesus vai atrás das mulheres e dá valor a elas. Coloca elas como parte do ministério dele, o que era renegado dentro do judaísmo do primeiro século. Jesus vai atrás dos endemoniados, dos doentes, dos leprosos que eram colocados à margem da sociedade. Jesus procura as minorias sociais e oprimidas da sua época. Jesus vai atrás das etnias indesejáveis em Israel, aos estrangeiros. Samaritano, olha, qual
Qual outro livro do Novo Testamento que mostra Jesus falando bem dos samaritanos? Lucas. Jesus vai atrás dessa minoria. E para a gente entender um pouquinho das implicações políticas da pregação e das ações de Jesus, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura política ali do primeiro século, tá? Estratificação social. Na sociedade que Jesus vivia, era uma pirâmide. Em cima, no topo, havia o sinédrio e o sumo sacerdote, os que tinham bastante dinheiro. Embaixo, alguns mercadores, né? E por último ali, no meio, alguns mercadores, né? E por último ali, o povão, oprimido, né? Cansado daquela vida, né? Socialmente injustiçado. A economia era basicamente agrária e latifundiária. O que significa isso? Grandes seções de terras tinham um dono só. Você vê isso nas parábolas de Jesus falando, né? O grande dono de terra que contrata aqueles empregados e paga o seu devido valor, né? É latifúndio. E Jesus então, ele mostra um outro lado. Olha, ao invés desse monte de terra ficar na mão de poucos, os meus discípulos têm que repartir e dar. Chegou um jovem rico para ele: Senhor, o que eu vou fazer para dar a vida eterna? Vem tudo que você tem e distribui e dá aos pobres. Essa era a política de Jesus, era contra o latifúndio. Cultura, era uma cultura etnocêntrica, machista e preconceituosa, né? Só os judeus que era o povo escolhido. Então tudo que era pagão, gentil, eles renegavam. Políticas internacionais. Israel estava sobre um pesado, uma opressão ali do Império Romano. Israel era um país cativo do Império Romano. Portanto, se era cativo, eles tinham que pagar tributos ao Império Romano. E quem cobrava esses tributos? Quem? Os publicanos. Quem que era publicano que fazia parte do rol de Jesus ali? Mateus fala muito sobre essa questão, né, dos publicanos. Os publicanos então recolhiam o quê? O imposto que Israel tinha que pagar para Roma. Isso saía da onde? Do bolso dos ricos? Do bolso dos pobres. Além disso, tinha que pagar ainda um pesado tributo para o templo, que eram vários tipos de dízimos. E o povo cada vez mais pobre, e o sinédrio cada vez mais rico. Partidos políticos. Tinha os saduceus, os fariseus, os zelotes, eram todos partidos políticos da época de Jesus. Então essa era a estrutura, tá, injusta da época em que Jesus vivia. E aí nós temos uma frase aqui, olha: embora não tenha sido um político profissional, Jesus, por sua pregação e suas consequentes atitudes, questionou radicalmente a organização religiosa, social e política do seu tempo. Protestou contra a estrutura e os detentores do poder político. Você vai encontrar isso nesses versículos aí, ó. Mateus 11, 18. De repente chega alguém e fala para eles: o fulano de tal lá, o governador, mandou o senhor parar de pregar. Vai lá e fala para aquela raposa que hoje eu curo, ressuscito, está liberto, e amanhã, ao terceiro dia, eu vou parar de fazer isso, mas depois eu vou ressuscitar. Tá? Então Jesus, ele erguia sua voz contra os governantes que oprimiam o povo. Ele fez uma opção política e social pelos marginalizados. Nós vimos aí, citamos várias minorias que Jesus fez essa opção. Ele não foi em Jerusalém. Veja que o ministério de Cristo, a grande parte do ministério dele, foi nas partes pobres, na Judeia, né? Principalmente ali, era a parte pobre, né? Ele não foi em Jerusalém, onde tinha rico, tá? Onde tinha os poderosos. Não, ele foi procurar os marginalizados. E por último, Jesus morreu acusado de pretensos crimes políticos. Sim, Jesus morreu acusado de crimes políticos. Olha, falaram que ele é o rei dos judeus. Se ele é rei dos judeus, ele está contra César. Opa, não pode ter dois reis. César é o único imperador, não pode ter outro rei. Se Jesus se faz rei, então ele está pecando ou está indo contra a lei do Império Romano. Então vamos condená-lo à morte. E Jesus morreu também acusado de pretensos crimes políticos. Tá? Então as implicações da pregação de Jesus eram implicações políticas. Aí Jesus disse também, né, lá em Lucas: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separação entre igreja e Estado. César é César, Deus é Deus, tá? Nós falamos ontem, existe uma separação entre Estado e igreja, porém, não existe uma separação entre fé e política. É diferente as duas coisas. E o Evangelho, né? O que os apóstolos, o que a igreja primitiva tinha a dizer sobre política? Muita coisa. Primeiro que nós temos dupla cidadania, né? Nós somos cidadãos do céu e cidadão aqui da terra também. Olha que
O que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus tem que ser feita lá no céu, mas também essa vontade tem que refletir aqui na terra também. Eu pergunto aos irmãos, é a vontade de Deus que as pessoas passam fome? Não. Existe abundância no céu? Puxa vida, abre Apocalipse capítulo 22, o que vai ter no céu? Né? Não haverá pranto, dor, lágrimas, violência não haverá, injustiça social não haverá. Essa é a vontade de Deus. Essa nova sociedade que Deus irá construir com o arrebatamento da igreja, tá? É a mesma sociedade que Deus deseja aqui na terra. Seja feita a sua vontade tanto no céu como na terra. Então é da vontade de Deus que haja justiça aqui na terra, mesmo sabendo que nós estamos chegando num tempo final do tempo de Deus aqui, né? Do arrebatamento. Mas não é por isso que nós vamos cruzar os nossos braços e ficar calados. Não, nós vamos trabalhar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra socialmente também. Aí nós temos Romanos, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 7, nós temos Atos dos Apóstolos 5 e 29, nós temos em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, nós temos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17, tudo isso fala sobre Estado, fala sobre política. E a concepção, a visão política do apóstolo Paulo sobre o Estado era essa aqui, olha. Lá em Romanos 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. A polícia, o exército, é um braço do Estado, portanto legítimo. O apóstolo Paulo ele vê um Estado não como algo secularizado, mas debaixo do controle de Deus. Nem o Estado, nem os governantes nossos, mesmo que não sejam crentes, saem fora da soberania do governo de Deus, irmãos. Essa é a visão do apóstolo Paulo de Estado. O Estado ele faz a vontade de Deus em muitas áreas. Uma delas é para colocar a lei e a ordem na sociedade. Uma sociedade sem lei e sem ordem é uma sociedade caótica, não se vive. Diz lá ainda os grandes filósofos políticos, né, do iluminismo, Thomas Hobbes, né, ele falava lá, depois Locke, eles falavam lá que o homem é lobo do próprio homem se ele viver sem regras. Um vai devorar o outro, tem que ter regras. E aí eles dizem que o Estado, esse contrato social em que as pessoas elas abdicam da sua liberdade e dá essa liberdade para o Estado governá-las, é um contrato social justamente para protegê-las desse meio caótico. Porque se o homem ficasse sem lei, sem nenhuma diretriz para dirigi-los na sua vida social, a gente viveria um caos, né? E o apóstolo Paulo ele retoma esse pensamento, ou melhor, ele expõe esse pensamento que vai ser retomado por esses filósofos políticos séculos depois. Porquanto ela é ministra de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal, pelo que é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência, a consciência do cristão. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atender a si mesmo. Daí a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. E é por isso que o cristão obedece o Estado, não simplesmente porque o Estado ele vai governar aqui, mas por causa da sua consciência, porque a palavra de Deus nos diz isso. O Estado, segundo a visão do apóstolo Paulo, é um Estado debaixo da soberania de Deus. E como esse Estado é ministro de Deus, nós devemos obediência. Só que acontece uma coisa. Lembramos que Jesus fez uma diferença. César é o que é de César, Deus é o que é de Deus. César está fazendo a vontade de Deus também. Só que quando César ultrapassa os limites e quer ultrapassar e pregar o que não lhe é devido, aí nós não devemos obediência. É o que acontece no capítulo 5 de Atos. De repente, os governantes falam para os apóstolos: vocês vão parar de pregar esse negócio de nome de Jesus. Aí o que os apóstolos falaram? Antes, nós devemos obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando nós devemos obediência ao Estado, desde que o Estado não ultrapasse o seu limite.
Quando ele vai contra a palavra de Deus, nós não devemos mais obediência a ele. Agora eu pergunto aos irmãos, vamos refletir um pouquinho. Quando o Estado ele é corrompido, ele rouba o pobre, ele faz injustiça social, há corrupção em todas as instâncias públicas. Me fala uma coisa, esse Estado está fazendo a vontade de Deus? Quando esse Estado ele rompe esse contrato ético e moral com a palavra de Deus, nós não devemos mais obediência a esse Estado. Aí a igreja tem que se colocar como profeta e crítica desse Estado. Aí alguém pode perguntar, muito bem, já que você está querendo unir fé e política, falar de religião e Estado, me fala uma coisa então, o professor. Por que então a gente não vê na Bíblia os apóstolos incentivando os cristãos a entrar na política? A gente não vê isso aí na Bíblia. E você não vai encontrar mesmo. Eu vou te dar duas razões por causa disso. O porquê disso. Primeiro, é a questão do regime político. Naquela época não existia democracia. Era autoritarismo, era império. Quem mandava? O imperador e pronto. Não existia uma democracia onde todos participavam, como nós temos no Brasil e no resto do mundo. Onde um cidadão que é pedreiro pode galgar ao cargo de até mesmo, ou vamos usar um exemplo aqui, né? Que é mecânico torneiro, pode galgar ao cargo de um presidente da república, como o presidente Lula. Não é? Não existia isso não. Quem mandava era o imperador. As pessoas não participavam da vida política do império. Era um outro tipo de regime. Essa é a primeira razão do porquê os apóstolos nunca incentivaram os cristãos a entrarem na política. Não tinha como. O regime era de excluir as pessoas. A outra questão era o entendimento escatológico prevalecente da época. Tá? Muitos acreditavam que Jesus ia voltar naquele momento. Então, eles não se preocuparam com essa questão política. Depois que Jesus não voltou, foi reformulado esse pensamento sobre a volta de Jesus. Olha, Jesus realmente está às portas, mas porém ainda tem muitas coisas para a gente fazer. Tá? E na história da igreja geral, quando a gente entra na Idade Média, nós vamos ver a igreja medieval se envolvendo com política sim. E dois grandes pensadores dessa igreja, que é Agostinho e São Tomás de Aquino, eles vão desenvolver algumas concepções políticas, tá? Por exemplo, no livro A Cidade de Deus, onde Agostinho ele faz uma comparação entre Caim e Abel, e Caim representando a cidade dos homens e Abel representando a cidade de Deus, ele vai dar alguns conceitos sobre política. E ali ele vai falar que o cristão ele deve se envolver sim com o Estado, para que o Estado seja salgado pelo cristão. E aí nós retomamos uma frase de Jesus, né? O cristão deve ser luz do mundo e sal da terra. Agora, olha que interessante. Para o sal ter alguma utilidade, se você pegar o sal e deixar ele no saleiro, e deixar um pedaço de carne aqui fora, e não salgá-la, o que vai acontecer com essa carne? Vai estragar. Era isso que Jesus estava falando naquela época. Se você não pegar o sal e misturar, esfregar na carne, misturar nela, não há utilidade. O cristão que não se mistura na sociedade, o cristão que não é profeta na sociedade, ele não tem nenhuma utilidade, nenhuma. Ele pode ter utilidade para ela, para a vida espiritual dele, para a sociedade não. Ele não é profeta de Deus ali, não é profeta. É um sal dentro do saleiro, ele não se mistura. E um sal que não se mistura é um sal imprestável. O que Jesus falou? Vai ser pisado pelos homens. Não presta, não presta. Então Agostinho, olha o que ele vai falar, que há uma forma de construir no mundo estruturas sociais e econômicas que sejam justas. E essas estruturas que sejam justas, elas podem aproximar o reino de Deus na terra. Esse modelo parte do reconhecimento de que existe no mundo estruturas sociais e econômicas que podem ser chamadas de estruturas de pecado. Essa frase aí é de Karol Wojtyla. Para quem não conhece, é o antigo Papa João Paulo II. Ele falava, e nós somos devedores, a Igreja Católica Romana está 1000 anos na nossa frente nessa questão de política. 1000 anos. Os evangélicos agora estão começando a engatinhar nisso. Mas a igreja católica, ela tem toda uma teoria política dela, né? E começa aqui com Agostinho, né? Então, eles reconhecem que existe uma estrutura de pecado na vida política, social e econômica da sociedade, do país. E essa estrutura, ela tem que ser modificada por estruturas mais justas. Como que isso acontece? Quando o cristão entra com a ética e com a moral cristã. Isso para os meus professores de política é uma abominação, o que eu estou falando aqui. Misturar religião e política é uma abominação para eles. Por quê?
todos eles estão fincados na teoria de Maquiavel. Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, ele separou política e religião. E ali começa a ciência política de fato, que sempre separou política e religião. Mas de acordo com a ótica bíblica, não. A religião ela faz muito bem para a política, porque ela vai se transformar como o sal, do qual Jesus falou. Aí depois vem Agostinho, no livro Suma Teológica, é aquele no qual, representando pela teologia tomista, é o paradigma ético. É aquele no qual a articulação entre fé e política se faz através da ética. A política seria um meio para o cristão exercer as exigências éticas de sua fé. Então, para que a política seja mais ética, o cristão, representando Jesus Cristo ali, salgaria essa instância pública do qual nós fazemos parte aí. E aí, vamos entrar no que é o nosso contexto, né? A reforma protestante. Será que os primeiros protestantes, eles se envolveram com política? Não só se envolveram, mas se envolveram muito. Tá? Primeiro, Martinho Lutero. A reforma só deu certo porque teve questões políticas envolvidas. Antes de Lutero, houve alguns outros que protestaram contra a Igreja Romana. John Hus, Wycliffe. Vários outros protestaram, mas nunca deram certo. Nunca vingaram. Por quê? Porque não tinha proteção política. Lutero, ele teve uma proteção política e por isso que a reforma deu certo. E depois, todo o pensamento de Martinho Lutero, todo o pensamento teológico dele vai passar por questões políticas. Ele era um homem do povo, se preocupava com as injustiças sociais. Sabe o modelo de escola pública que nós temos hoje para todas as crianças? Começou com Martinho Lutero. Foi o primeiro a propor isso. Ele não desenvolveu essa questão, mas ele propôs isso. A língua alemã foi modificada por causa da tradução da Bíblia de Lutero. Toda a sociedade alemã foi modificada com as pregações de Lutero. E aí nós avançamos um pouquinho mais em Calvino, né? Lá na Suíça, deixamos a Alemanha, vamos para a Suíça. Calvino foi o mais político de todos os protestantes da época, de todos os reformadores. No livro As Institutos da Religião Cristã, ele fala muito sobre a questão do Estado, da política. Na verdade, ele ajudou a governar Genebra. Genebra foi uma grande cidade naquela época e uma das grandes figuras ali foi o próprio Calvino. Ele construiu uma universidade em Genebra, né? Aí nós temos depois os puritanos da Inglaterra. As pregações de Calvino alcançaram a Escócia com John Knox, e depois John Knox leva isso para a Inglaterra e cria um grupo chamado puritanos. Os puritanos faziam parte do parlamento inglês também, e eram totalmente políticos, e viviam a vida política da Inglaterra, eram crentes. Aí depois esses puritanos, sabe quem são eles? Eles vão lá para a Nova América, né? Ou para a Nova Inglaterra, a América do Norte, e fundam uma nação chamada Estados Unidos da América. Estados Unidos da América foram fundados por protestantes, por evangélicos, por crentes. Aí eu tenho um título, né? Estados Unidos, uma nação com alma de igreja. É um livro que nós temos, que fala sobre a política dentro da nação americana. Como que o povo americano está imbuído de política e religião. E quando um dos filósofos políticos, chamado Montesquieu, ele vai visitar os Estados Unidos, ele fica abismado com o tipo de democracia que era praticado na nação americana. E ele elogia demais. Olha, é um modelo para todo mundo a democracia que é praticada nos Estados Unidos. Por quê? As 13 colônias americanas, se você pegar o mapa, você vai ver uma faixinha no litoral ali sobre várias colônias, né, que se transformaram posteriormente em estados, né? Aquelas colônias ali, todas elas foram formadas por crentes. E os crentes é que formaram a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição americana tem toque de religião. E religião evangélica. Tanto é que os Estados Unidos hoje é a maior nação do mundo, politicamente falando. Uma das maiores, né? E econômica também. Por quê? Fundada por pessoas que tinham consciência política, eram cristãos, mas tinham consciência política. Aí nós temos, né, uma palavra do Silva, né, que é o que escreveu esse livro aí. Ele diz: a separação entre igreja e Estado não impede que o espaço da política tenha uma dimensão religiosa nos Estados Unidos. Tá? Eu poderia falar aqui sobre as teorias de Max Weber, né, o pai da sociologia, onde ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele vai mostrar como que o capitalismo ele surgiu de uma ética protestante. O protestantismo ele vai influenciar muitas questões na vida pública. Mas por quê? Porque os crentes não eram alienados. Eles entendiam que a dimensão política também era um ministério dado por Deus.
E aí nós vamos falar sobre amor ao próximo, né? Tem como você amar o próximo pela política? Quando a gente fala sobre amor ao próximo, nós lembramos de Marcos, né? Amar o próximo como a si mesmo. E a figura que vem na nossa mente, quem que é? O emblema máximo, o bom samaritano, né? Esse é o emblema máximo de amor ao próximo, aquela pessoa abnegada, né? Que deixa tudo e vai ao encontro do próximo. Mas veja bem, eu quero falar de uma outra dimensão aqui, da dimensão política. Como que o cristão pode amar ao próximo pela política? Aí nós temos duas coisas: a ação social e o serviço social. A ação social é diferente de serviço social. Vamos ver? O serviço social, ele se dá ao nível individual. É quando você faz uma caridade para uma pessoa, como o bom samaritano. A ação social está no nível coletivo. É diferente. Você não ajuda uma pessoa, você ajuda uma comunidade inteira. No serviço social, você pratica obras de caridade. Na ação social, você pratica justiça social. No serviço social, você tem atividades filantrópicas. Na ação social, você tem atividades de políticas públicas. É diferente. Você não atinge uma parcelinha pequenininha, uma célula. Você atinge um corpo inteiro da sociedade. No serviço social, você muda situações particulares. Na ação social, você muda um sistema. E por fim, no serviço social, você elimina as consequências. Mas na ação social, você procura eliminar as causas. Isso se dá onde? Na dimensão política. Você só pratica ação social na dimensão política. Então, na dimensão política, você atinge muito mais pessoas, você ajuda muito mais pessoas, e você ama o próximo dessa maneira, dentro dessa dimensão política. É uma maneira de você ajudar o próximo, é uma maneira do deputado, do senador, do prefeito evangélico batalhar para que a lei de Deus, a justiça de Deus prevaleça sobre essa terra. Aí uma reflexão. Por trás de qualquer ação bem-sucedida que leve à transformação ou à substituição de estruturas de pecado por estruturas mais justas, está presente a graça de Deus, que agindo através da mediação das ações humanas, traz a justiça do reino de Deus ao mundo. Cada vez que um político evangélico, ou mesmo não evangélico, ele pratica uma política pública de ação social, que venha beneficiar o bem público, né? O coletivo como um todo, né? Várias pessoas, ele está então substituindo essa estrutura de pecado por uma estrutura justa, e ele está sendo usado por Deus ali. Tem como a gente fazer isso? E aí, a nossa dimensão da igreja, a dimensão profética. A igreja de Cristo possui uma chamada profética em duas dimensões. Nós já falamos aí. Na vertical, sobre o pecado, ela foi chamada para protestar contra o pecado espiritual. Só que na horizontal, ela foi também chamada para protestar contra o pecado social, como nós vimos nos profetas do Antigo Testamento. E aí nós formamos o que? Uma cruz, né? O espiritual e o social. É nessas dimensões que a igreja foi chamada para ser profeta, para ser crítica, não só do pecado, mas da sociedade injusta, de um governante injusto que governa injustamente. Fé e política. Por que alguns políticos evangélicos fracassam então? E aí? Nós temos algumas possíveis respostas. Primeiro, muitos políticos evangélicos usam a política como meio de fuga. Eu não me dou bem no ministério, eu vou para a política, vou ver se eu me dou bem lá. Não ganho muito bem como pastor, eu vou ser político, eu vou ganhar muito mais. E já vai com essa ideia. Você acha que vai dar bom fruto um homem que vai com uma ideia dessa já para representar o povo evangélico? Não vai. Usam a política como uma aventura. Eu vou ver o que vai dar, eu acho legal, sabe? Ou o meu pastor tá me nomeando. É um aventureiro político, ele não entende nada, ele nem sabe o que significa a palavra política, nem de onde vem. Ele é um aventureiro político, não vai dar certo. Ele vai ser o quê? Marionete lá dentro, ou do Congresso Nacional, ou na instância federal, estadual ou municipal. Vai ser um fantoche, onde os outros vão controlar ele. Individualismo exacerbado, né? A pessoa, só ela, né? Só ela não tem um projeto político, é ela, um individualismo, ela vai pelo nome dela. Nós temos muito disso, hein? Muitos assim evangélicos lá dentro. Despreparo ético e científico, ou seja, desconhece os basilares da ciência política, não sabe nada. Como que um homem desse vai governar? Ou como que um homem desse vai fazer lei se ele não entende nada? Não é? Despreparo ético, ele já não é um bom cristão na igreja. Quando entra na política, aí que ele é um péssimo político e um péssimo cristão. Aí ele vai representar mal os evangélicos. Aí nós temos os maus testemunhos, né? A corrupção. Por quê? Não porque a político corrompeu, mas porque ele já era corrompido. Ele já era corrompido. Ele não era um bom cristão, nunca foi um bom cristão. Aí entra na política, é um péssimo político e um péssimo cristão.
não possuem identidade de trabalho, né? Nem sabe o que é projeto, desconhecimento dos problemas globais e regionais, nem sabe o que está precisando do seu município, né? Não sabe o que está precisando o país, os problemas que o país enfrenta e suas possíveis soluções. Ele não se interessa por isso. Por quê? O negócio dele é se eleger. Elegeu, senta numa cadeira, ele acha que ele é político. Político não é isso. Política não é isso. Max Weber, já falei aqui, ele tem um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Ele fala que a política, ela funciona como uma vocação também. É um ministério, é um sacerdócio também, desde que você seja chamado para ela. A política é talvez a única profissão para a qual se pensa que não é preciso nenhuma preparação. É um pensamento do Robert Lewis. E aí, eu vou perguntar para os irmãos: será que a gente vai se espelhar nos maus políticos evangélicos? Ou a gente pode se espelhar nos bons políticos evangélicos? Logicamente que nos bons políticos evangélicos. Nós temos alguns sim, tá? Por exemplo aí, ó, o Magno Malta, pastor da Igreja Batista, senador da República, e um dos que encabeçou aquele projeto contra a pedofilia, né? Virou caça pedófilo, né, no Brasil aí. Magno Malta está fazendo um ótimo trabalho lá no Senado, tá? Representando bem os evangélicos, combatendo, tá? Ele não fecha entre quatro paredes, tá? E cala a sua voz profética. Ele vai lá no Planalto e fala: ó, o lobby que os homossexuais estão fazendo contra a igreja é inconstitucional. Ele coloca o seu pensamento cristão em pauta. Ele não se esconde. Isso é verdadeiro político. Temos aí o Carlos Apolinário, pastor assembleiano, né? Quanto tempo ele está aí na vida política? Foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Nunca teve um escândalo desse homem. Nós temos aí também, olha, logicamente da Igreja Universal, a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Mas o Marcelo Crivella, né, é agora ministro da Pesca, né? Foi colocado por Dilma Rousseff como ministro da Pesca. Fez sempre um ótimo trabalho ali, né? Lá no Nordeste, tem projetos muito bons. Temos aí a Marina da Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, também é evangélica, né? Representando bem os evangélicos. E nós teríamos outros aí, para a gente mencionar, mais conhecidos na nossa região. Outro pastor Idecaso Takayama, né? Deputado aí, que conseguiu vários mandatos aí, com voto de evangélicos e representando bem a Assembleia de Deus lá no Congresso Nacional. Ok? E aí, irmãos, eu pergunto, qual a nossa conclusão? Eu vou retomar aqui essa reportagem da revista Época, trouxe como título Os Novos Evangélicos. Ali embaixo tem um subtítulo: um movimento de fiéis critica o consumismo, a corrupção e os dogmas das igrejas e propõe uma nova reforma protestante. Tá? Nós devemos então ser críticos, irmãos, críticos desse sistema corrupto, político e social que está aí fora. A igreja tem que retomar essa sua dimensão profética, mas não só nessa área aqui não, tá? Aí nós temos o pessoal aí, né, criticando esse evangelho da prosperidade que tem levado o povo ao consumismo. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo, tá? Mas um evangelho capitalista, e se é capitalista é consumista. Aí tem um grupo, né, desses militantes aí, ó, voltemos ao evangelho puro e simples, o show tem que parar, né, criticando essas novas teologias que propagam prosperidade, né? Como se fosse o evangelho de Cristo. Aí temos Marcha pela Ética Evangélica Brasileira, o show tem que parar, desse pessoal aqui. Agora, irmãos, lá o pessoal também que foi lá no Congresso, né, protestar contra a lei dos homossexuais. Daqui a pouco vão dizer que a Bíblia é homofóbica, né? O pessoal protestando lá. Por que a gente não vai para a rua e protesta também sobre questões políticas? Por que a igreja, ela só protesta contra questões éticas e espirituais? Ela não exerce essa voz. Por que ela não exerce essa voz também em questões sociais e políticas? E é isso que eu quero despertar na igreja. É isso que o GEAPS e o Centro Apologético Cristão de Pesquisa, representado pelo Seminário Teológico CACP, está propondo para os evangélicos na região em que nós estamos. E aí eu quero deixar por último, e finalizando essa palestra, um pensamento com o pastor e ativista negro Martin Luther King, tá? Todos conhecem esse pastor, pelo menos se você estudar um pouquinho de história, você conhece a história desse homem. Olha a frase que ele disse, e eu quero fechar essa palestra com essa frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Isso que me preocupa. É o silêncio daqueles que sabem o que fazer e não fazem,
E a gente sabe o que os profetas falaram sobre isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Se você sabe que está errado alguma coisa na sociedade, você não ergue a sua voz para protestar, ou mesmo para se conscientizar disso, quando nós falamos dos três esferas, né? do homem conscientizado, aquele engajado e o alienado. O cristão nem sempre vai ser engajado, mas ele tem que ser conscientizado. Ele tem que saber o que está acontecendo no seu país e saber votar. Então eu termino com essa frase aqui, eu gostaria que isso ficasse no seu coração. Será que nós estamos nos fechando dentro de quatro paredes e deixando a política na mão dos ímpios? E é por isso que a política está como está e o governo está como está. E a nossa vida pública está como está. Porque a igreja ela não saiu das quatro paredes. Tomara Deus um despertamento, uma conscientização política nesse ano agora. Nós temos eleições. Nós temos que eleger os nossos representantes lá. Será que nós vamos eleger simplesmente porque ele deu um milheiro de tijolo para a igreja? Ou porque ele me deu um par de sapatos? Será que eu vou eleger ele por isso? Ou será que eu vou eleger ele por causa da vida pública dele? Da vida política, da carreira política dele? Porque ele é um homem ético e que está me representando bem lá. Então, esse seminário, ele vai continuar. Nós teremos um segundo seminário, mais ou menos em meados de setembro, sobre política, para ensinar os evangélicos a votarem, ensinar eles não serem enganados pelos maus políticos. Obrigado pela presença de todos vocês, que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus.